Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Então, vamos lá! Então, uma boa noite, né, a todos companheiros, todas companheiras. Agradecer o convite de estar aqui com vocês na pública para comemorar 10 anos de luta da entidade. Então, parabenizá-los. Fazê-lo em nome do GOSE, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que nós reconhecemos nele uma grande liderança e que nos ajudou muito durante esse processo de luta que nós tivemos da PEC 32 e outros. E cumprimentar também e fazê-lo também através do Hugo. O Hugo está aí com a gente, que é vice-presidente, para cumprimentar um mineiro aqui com vocês. É um prazer estar aqui com todo mundo. Cumprimentar aqui minhas colegas, olha só que prazer, né? Estar aqui com 3 combativas, servidoras e companheiras de luta, Érica, Alice e professora Luciene. A Luciene e a Alice já deram aqui a conjuntura do Congresso Nacional e da Câmara que tem que ser votado. Então, eu vou fazer uma saudação breve, mas a gente está receoso do que vem aí nesse tal GT da reforma administrativa. Vocês lembram que Arthur Lira falava demais nisso, né? E toda vez que ele falava em fazer a PEC 32, ele se reunia com os empresários. Engraçado, né? Vai falar de reforma administrativa e reúne com os grandes empresários do país para falar de reforma administrativa. Parece que o presidente Hugo Mota é a mesma coisa. Eu vou fazer um GT da reforma administrativa e vai se aconselhar com os grandes empresários. E a gente às vezes fica perguntando o que os grandes empresários têm a ver com essa reforma administrativa. E eles têm então um lero-lero já decorado. É porque nós não podemos ter gastança, nós precisamos de ter cuidado com a lei de responsabilidade fiscal, nós não podemos ultrapassar o teto de gasto, nós não podemos ter no serviço público local em que o dinheiro vai para o ralo e é, portanto, necessário fazer uma contenção de despesas para que o Brasil não vá à falência, não quebre. Engraçado, né? Então, os empresários dizendo que o serviço público é que quebra o país, mas eles não conversam com os servidores, com os sindicatos. Isso para que recebam uma vez ou outra a equipe de servidores era uma luta. Arthur Lira deve ter reunido com a gente 1 ou 2 vezes e depois resolveu, foi pressionar os deputados para aprovar a PEC 32. Hugo Mota, que eu me lembre, que recebeu vocês, não sei quantas vezes, mas se foi, deve ter sido muito pouca. Em especial para discutir esse assunto, que é um assunto que diz respeito ao serviço, aos servidores e às servidoras públicas. Deviam ser esses os principais, né, a dizer a ele o que pensam, como está funcionando, e não os grandes empresários. Mas eu estou falando isso porque agora nós estamos em época de tarifaço. E eu comentei com a Alice hoje que nós na reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, que aliás fez uma bela voz, temos investimento na educação, no serviço público, porque sem isso a gente não avança. Fez uma bela fala, não vou aqui me adentrar, mas uma fala de muita expectativa para que a gente faça uma educação pública, e para isso ele coloca claramente, nós precisamos ter investimento, tem que ter recurso. O que nós investimos no serviço público e na educação pública brasileira é muito menor do que a maioria dos países, em especial os países que se desenvolveram mais, investiram no passado e investem hoje. Ou seja, não há outra forma do país crescer a não ser com investimento público, investimento em educação, saúde e assim por diante. E é por isso que esses países têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, que ficamos aí exportando minério, temos minérios críticos, estratégicos, terras raras, tudo que podia ter uma qualificação profissional, técnica e científica tão importante para o Brasil crescer, e nós ficamos a reboque de outros que fazem investimento na educação. Então o ministro fez uma boa fala. Mas aí eu fiquei comparando
com o tal tarifaço. E a preocupação generalizada, da qual eu concordo, que nós precisamos de dar um jeito e não permitir que o Brasil ele tenha um desenvolvimento prejudicado por causa do tarifaço do Trump de 50%. O presidente Lula está preocupado com isso, tem olhado outros mercados, então vamos fazer acordos com a China, com a Europa, com diversos outros países, já que os Estados Unidos quer que a gente tarife 50%, portanto não quer comprar produto brasileiro, nós não podemos ficar dependente dos Estados Unidos. Mas o presidente Lula, então, anuncia um pacote. E esse pacote, dentre outras coisas, ele também vai colocar 30 bilhões para o setor empresariado que poderá ser atingido com o tarifaço. Bem, é uma medida necessária, porque senão também esses setores deixam de produzir, isso pode gerar desemprego e etc. Mas vocês viram o Partido Novo falar, que absurdo, de onde vai sair esses 30 bilhões? Vocês viram o mercado ficar nervoso? Nossa, nós estamos nervosos, porque 30 bilhões é muito dinheiro no ano. Ninguém viu o mercado nervoso. Ninguém viu o Partido Novo falar mal do tarifaço que ia dar 30 bilhões para os setores do empresariado. Ninguém falou nada. Eu fiquei olhando na Câmara, fui lá e cobrei. Cadê o Partido Novo? Vocês viram ele falar da lei de responsabilidade fiscal? Eles perguntaram se esses 30 bilhões estão dentro ou fora do arcabouço. Está fora do arcabouço, olha que absurdo. O pé de meia não pode ficar fora do arcabouço. Mas os 30 bilhões para aqueles que têm muito dinheiro, que estão sendo atingidos pelo tarifaço, silêncio absoluto. Ou seja, pessoal, é um cinismo absoluto. E é o cinismo de quem quer só uma coisa: o recurso público ir para o recurso privado. É a privatização do serviço público, é isso que eles estão preocupados. E a gente, portanto, não os viu falar absolutamente nada e nem perguntar para o presidente Lula se isso era gastança ou não era gastança. Então eu queria, com isso, fortalecer mesmo essa nossa luta. A gente precisa saber para onde a gente quer ir e a gente precisa ter sindicatos fortes. O sindicato é o nosso porto seguro. É onde a gente sabe que pode reunir forças para fazer o enfrentamento. E é hora de pensar nisso, porque apesar de tudo, de termos um governo hoje que não quer fazer reforma administrativa, não quer privatizar, pelo contrário, já deu sinais de concurso público, de reajuste, de modificar planos de carreira, de reconstruir o serviço público, isto é o governo que está agora. A gente espera que isso permaneça, mas até para isso, a gente precisa também de estar unido e de ter os nossos sindicatos, as nossas centrais sindicais fortalecidas. Então, vida longa para a pública, que a nossa luta seja a luta pelo serviço público e pelo povo brasileiro. Grande abraço, muito obrigado. A Loise ligou para mim ontem perguntando se eu queria fazer parte da mesa. Eu disse, Loise, eu não quero fazer parte de nada, mas tudo que você precisar, eu estou às ordens. Acabei sentando aqui, é um prazer. Eu vou complementar só um pedacinho da fala do Vandercy. Eu sou representante dos servidores do Judiciário do Estado de São Paulo na SPPrev. E nós temos estudado muito nosso RPPS. E nós temos 50% dos servidores do Estado de São Paulo que contribuem para a SPPrev, os outros 50% contribuem com o INSS. Então, essa conta jamais vai fechar, porque só metade dos servidores contribuem com o regime próprio. E aí agora é uma notícia péssima para quem é do Estado de São Paulo, mas é um alerta para os demais estados. Por conta das questões de empréstimos consignados do INSS, das denúncias que aconteceram, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez um levantamento na SPPrev e nas 260 e poucas RPPS municipais que tem, e decidiu que, em 30 dias, todas as entidades têm que entregar
para a SPPrev, para a SPPrev entregar para o Tribunal de Contas ficha atualizada ou antiga de todos os seus associados, que diga claramente que pode descontar o plano de saúde, que pode descontar o consignado, que pode descontar seguro de vida e tal. Geraldo, que está ali na mesa, que é do conselho comigo, participou de uma reunião na SPPrev na segunda de manhã, e assim, a CETEG não tem consignado, outras entidades não têm consignado, mas todas estão nesse meio. Nós já encaminhamos um pedido para que isso seja feito em 1 ano, mas que nós queremos discutir, porque a SPPrev deu a essas entidades 10 dias para entregar esses documentos, e de forma que cada ficha seja escaneada e mandada uma a uma. Imaginem vocês, a POSP, que é a maior da América Latina, e a AFIPESP, que é a segunda maior, o CPP, que tem 120 mil associados. Como é que você vai fazer, mesmo que você tivesse as fichas todas de todo mundo, tem entidade com ficha com 30, 40, 50 anos lá na gaveta, que já amarelou, que já não tem. Tem associado que tem seguro de vida e que tem plano de saúde com Alzheimer, aposentado há 20 anos. Como é que você faz para atualizar essa ficha? Então, é uma preocupação, e acho que é uma proposta da gente debater isso na sexta-feira, porque esse regime jurídico único acaba com a nossa aposentadoria, assim como essas formas de contratação acaba com o serviço público, nem só com a vida, ou com a estabilidade, ou com o empenho, ou com o zelo do servidor público. Quem vai sofrer é a população, porque nós sabemos que as propostas que vêm de mudança são para privatizar, são para alguém ganhar dinheiro em cima da energia, do transporte, da saúde, da educação, da segurança e até do judiciário. Muito obrigada, gente. Quero pedir licença aos presentes para saudar, que com certeza está nos assistindo online, o companheiro Gozzi, lhe desejar saúde, recuperação. Ele que tem sido esse militante do serviço público de todas as causas, quer sejam das carreiras consideradas típicas de Estado, quer seja das carreiras administrativas e técnicas, quer seja a defesa dos aposentados, da batalha contra a bitributação, não é, dos aposentados em nosso país. Então, eu quero desejar a Gozzi saúde, recuperação imediata e que venha logo, porque nós vamos resistir em defesa da estabilidade do serviço público, em defesa do servidor público, contra qualquer tipo de reforma administrativa que atinja os interesses do povo brasileiro, da soberania e dos servidores públicos. Quero dizer à pública que nesses seus 10 anos de vida, acompanhei desde a fundação, são 10 anos de inequívoca dedicação a esses interesses, aos interesses de um Estado soberano, a visão de que os governos passam, mas o Estado fica. E por isso mesmo é fundamental que esse corolário de lutas ele seja defendido e erguido. É fundamental que a estabilidade não seja atingida. É fundamental que possamos tratar dos direitos dos servidores com planos de carreira que sejam evolutivos e que garantam a negociação coletiva do servidor, assim reconhecidamente como trabalhador. E é fundamental também que possamos concordar com propostas que possam melhorar a transparência, a impessoalidade, enfrentar supersalários e privilégios. Por isso mesmo, este debate que começa a ocorrer sobre uma suposta reforma, ele envolve as duas coisas.
propostas que iluminam caminhos da transparência, mas ao mesmo tempo que nos assustam em relação a atingir direitos que foram consagrados na Constituição Federal de 88 e na instalação e redação do regime jurídico único dos servidores públicos da União. Como servidora pública, ex-dirigente de uma federação, quero dizer que este grupo que aqui está é completamente aderido às batalhas mais sinceras e necessárias de um serviço público que atenda os interesses da população, mas que defendam também as carreiras públicas como carreiras que precisam ser preservadas e evoluídas na sua concepção. Por isso eu desejo 10 anos, não é? Mais e muito mais que 10, de lutas para a pública e garantidamente com nossa solidariedade e nosso aplauso ao trabalho que vocês realizam nos sindicatos, nas federações, confederações e nessa central do servidor que é a pública. Parabéns, estamos juntos na luta. Muito obrigada. A ideia de que o Estado precisa enxugar, o Estado precisa reduzir, o Estado precisa ficar mais barato, o Estado não pode conviver com um custo da maneira como tem hoje. A gente precisa ir atrás do quê? Do grande equilíbrio fiscal. Muito bem, esse pressuposto, ele na verdade, ele já é muito antigo no Brasil. Nós tivemos, talvez, um fôlego no Lula 1 e Lula 2, mas é um pressuposto que vem desde o Collor de Mello. É um pressuposto que foi repetido no governo Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, e um pressuposto que veio muito mais forte ainda com Temer e Bolsonaro. E agora, a gente pode pensar, não, mas agora então a gente volta a respirar. Falso. Porque a gente nunca teve um congresso, com raríssimas exceções e com honrosas exceções, aquelas deputadas e deputados que aqui estiveram ontem, a gente tem um congresso mais conservador na história. Nem na época do regime militar a gente teve um congresso tão conservador. Então, nada está garantido, pelo contrário, a gente está vendo dia a dia direitos, garantias que foram consolidadas como fundamentais na Constituição de 88, a gente está vendo um grande retrocesso. E é mais ainda nos estados, porque nos estados e nos municípios, a gente continua tendo um avanço da ultradireita no processo, nos poderes executivos. E com isso o ataque do servidor é paulatino. Bom, eu falei ali, reforma do Estado ainda neoliberalismo. Eu falava ontem com o meu amigo Manuel Isidro e comentava com ele que é inacreditável que a gente veja hoje, que a gente repita hoje, as críticas que a gente fazia lá na década de 90, quando eu fiz meu mestrado. Mas é disso que a gente está falando, é de novo esse ataque ao Estado, é de novo essa venda de que o Estado, essa venda, esse discurso massificado de que o Estado é ineficiente, de que o Estado é caro, de que o Estado é moroso. Então nós temos aqui uma grande campanha de difamação do Estado e uma ultravalorização da iniciativa privada. A sensação que a gente tem é que está, de um lado, o Estado ruim e, de outro lado, a iniciativa privada, que é super bacana. De um lado, o Estado ruim, que é ineficiente, e, de outro lado, a super iniciativa privada, que é eficiente, que gasta menos, que apresenta mais resultados, porque, afinal de contas, a iniciativa privada tem presta serviços de maior qualidade. E sabem por quê? Porque o empregado da iniciativa privada que não entrega a qualidade, o empregado da iniciativa privada que, enquanto os outros dormem, ele está trabalhando, esse empregado, se não fizer isso, se não se dedicar aos seus, se não vestir a camisa da empresa, ele está fora. Não importa absolutamente nada. Já no serviço público, dizem esses feitores dessas fake news, já no serviço público, o servidor é mal capacitado, não é profissionalizado e é desidioso. Obviamente, eu discordo de tudo isso, Estou trazendo aqui as premissas que embasam todo esse discurso que a gente viu desde ontem até hoje de manhã. E a solução, então, é reduzir o tamanho do Estado. E pior, reduzir o tamanho do Estado com apoio social. Ontem, uma das deputadas falou que o brasileiro agora reconhece que o herói não é mais o herói de farda. E que sim, que o herói é o herói que veste jaleco, é o herói que dá aula na universidade. Eu, com todo respeito, discordo. Eu ainda acho, das minhas andanças por aí, do que eu atendo no escritório, a quantidade de servidores públicos com demandas seríssimas, eu ainda acho que a sociedade está mais vendida para o discurso mentiroso que a imprensa propaga,
para o discurso mentiroso que o Congresso propaga, do que reconhece a importância de vocês, efetivamente, na realização das políticas públicas e dos direitos fundamentais. Pode passar. Vejam, só para a gente ter em 2 minutos de olho aqui, nos últimos 3 meses, série de reportagens do Globo detalha a ineficiência dos gastos no Executivo, Legislativo e Judiciário. Imaginem, 7 bilhões em remuneração acima do teto para servidores do Judiciário, emendas parlamentares, e daí embaixo da reportagem vinha falando dos servidores públicos. Olha que forte essa imagem. O custo dos encostados no serviço público. A gente não está falando daquela figura de linguagem da década de 80, que encostado era quem estava com auxílio, com licença saúde, né? Estava encostado na Previdência. Não. Aqui a gente está falando encostados do serviço público, se referindo a vocês, servidores, como os encostados que encarecem o Estado. E a última ali, Estado eficiente, 2 pontos. Vocês pensam, não, vai elogiar o Estado. Não. As causas e possíveis soluções para o mau serviço público no país. Qual é a causa? Vocês. Segundo o Globo. Qual é a causa? É o servidor público que ganha muito. Qual é a causa? É o servidor público que é moroso. Na iniciativa privada, um cara dava conta de 3 atividades que vocês fazem no serviço público. Esse discurso, infelizmente, é o que a sociedade engole diariamente. Com a reforma da Previdência, a gente tira esse servidor à força dentro da administração. Eu vou falar para vocês, eu sou advogada há 25 anos. E eu advogo num escritório que é especialista em direito administrativo. Eu entrei lá nesse escritório faz 19 anos. Até uns 10 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar em assédio moral na administração pública. De 5 anos para cá, e principalmente depois da pandemia, vocês podem fazer a conexão aí politicamente falando, depois da pandemia, não tem uma semana, e meu escritório é um escritório pequeno, tá? Um escritório que tem lá 10, 12 advogados. Não tem uma semana que a gente não receba no escritório um servidor público pleiteando ingressar com uma ação porque está sofrendo assédio moral. É impressionante. Nosso querido amigo Osório, lá de São Paulo, me passou uma reportagem do que aconteceu esse ano, né, em São Paulo, agora, com auditores fiscais. Auditores fiscais que os senhores sabem, são considerados carreira típica de Estado. Auditores fiscais, agora lembrando das palestras lá no Fisco, auditores fiscais que são reconhecidos pela Constituição como aqueles que exercem atividades essenciais do Estado. Vejam o que aconteceu com esses sujeitos. 10 servidores que ocupam cargo comissionado, no caso lá de São Paulo é função comissionada, ou seja, são auditores de carreira, foram chamados pelo secretário e tiveram o seguinte aviso: vocês serão demitidos porque a gente está num plano de reestruturação da secretaria. Até aí, beleza. Cargo comissionado, né, função de confiança, vai ser desligado, está tudo certo. Até aí a gente não tem abuso. Mas sabe o que esse secretário, tão vinculado a premissas, aquelas que eu coloquei antes para os senhores, fez? Pegou esses 10 servidores, colocou no primeiro andar da secretaria, numa sala de vidro no meio da repartição. Ficaram os 10 servidores fechados nessa sala de vidro. A coisa foi tão humilhante que os demais colegas eram servidores assim, não era quem estava em estágio probatório não, tá? Era servidor o que tinha menos tempo de carreira, tinha 18 anos de auditoria. 18 anos. Ou seja, é o cara que tinha que ser tratado com muito... Todos têm que ser tratados com respeito, né? Mas o respeito à experiência também deveria ter acontecido. Não, eles ficaram lá no cantinho da vergonha. Era assim que os demais colegas chamavam. Ou pior ainda, Carlos, chamavam de sala de vidro do BBB. Eu nem sabia o que era isso, daí fui procurar ontem, depois que eu vi a reportagem. BBB, aquele programa, né, que vocês sabem qual que é, e daí diz que tem um momento lá em que os participantes ficam vivendo numa sala de vidro no meio de um shopping. E era disso que estavam chamando esses servidores. Humilhados, sem computador, sem mesa de trabalho, só tinha cadeira, e que ficavam fazendo o que lá, depois de terem sido demitidos, mas antes do decreto de demissão ter sido publicado no Diário Oficial. E aí se passaram uns 20 dias nessa situação humilhante. Vocês acham que é assédio moral ou não? Isso só para dar um exemplo, né? Os exemplos são muito grandes. E a gente já tem legislação, pessoal, que estabelece que o assédio moral é proibido. Se não fosse uma regra de convivência básica, se não fosse uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto na Constituição. Há dispositivos legais hoje. A Convenção 190 da OIT vai dizer que o assédio no mundo do trabalho refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou ameaças,
de ocorrência única ou repetida que causem ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Isso inclui a violência e o assédio com base no gênero. Pode passar. Esse cenário de proteção ao ambiente de trabalho seguro, ao ambiente de trabalho sustentável, ao ambiente de trabalho saudável, está prevista também no ODS 8 da Agenda 2030, que estabelece o trabalho decente. E dentre os objetivos dessa ODS, desse ODS 8, está lá, proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores. Então, a gente já tem aí inúmeras normativas internacionais e nacionais que estabelecem que, sim, o servidor público tem que ter um ambiente de trabalho seguro. Pode passar. Mas a gente tem uma lei federal também, que fala do assédio, a Lei 14.540. Só que essa lei federal, eu não vou ter tempo de ler tudo ali, e depois a organização do evento pode passar os slides para vocês, se vocês tiverem interesse. Essa lei federal é bacana, ela vai dizer lá, temos que promover um ambiente que não haja assédio moral. A gente vai promover programas para prevenir e enfrentar essa prática, para capacitar os agentes públicos para discutir, para prevenir, para orientar e solucionar problemas, e implementar e disciplinar campanhas educativas. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.